Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fidelis. O vídeo que você vai assistir agora é sobre Design System, implementação em cultura. Fique super à vontade em deixar seu feedback aqui nos comentários. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links estão todos na descrição. Um bom vídeo! Pessoal, brigadão aí pelo espaço, o geral que colou. A gente veio de fato para falar sobre Design System, sobre implementação em cultura. Acho que é um dos maiores aprendizados que a gente teve desde que a gente começou essa jornada de implementação de um Design System, de fato, aqui na eClinic, é também sobre a implementação de uma cultura. A gente começa a entender que o componente, muita coisa que muitas vezes nós como designers, né, a gente vai se apresentar, eu sou designer, a gente fica muito conectado a isso, e quando a gente começa a olhar para a tecnologia, para outras coisas, a gente entende que talvez o componente ali, ele é a cereja do bolo de todo esse contexto que envolve o Design System, né? Eu sou designer de produto aqui na eClinic, estou no meu 3º ano aqui na empresa, e inicialmente eu vim aqui para trabalhar no time de branding, tenho uma bagagem bastante generalista, já passei por design de serviço, como visual designer, trabalhando em algumas consultorias também, e aqui na eClinic vim trabalhar em branding, depois migrei para produto, e a Barbs, inclusive, a gente já trabalhou junto, né, Barbs? Fala aí. Sim, eu sou a Bárbara, eu sou desenvolvedora front-end. Eu acho que meu tempo da eClinic deve dar quase 2 anos, eu não tenho certeza. Essas contas, né, avançadas de meses. E eu trabalho na squad de teleconsulta atualmente. Eu tenho uma formação um pouco esquisita, que já é voltada para tecnologia aplicada à saúde, né, que é informática biomédica, e depois eu fiz um mestrado em saúde pública, e aí eu tô aqui aplicando meus conhecimentos técnicos para ajudar no desenvolvimento e na implementação do nosso design system da eClinic. Perfeito, perfeito. Galera, dando um pouquinho de contexto e história, e até o porquê falar de contexto e história, eu acho que uma das coisas mais poderosas que a gente tem para fazer, de fato, é compartilhar as nossas histórias. Todo mundo está vivendo um contexto muito único dentro das suas empresas, né? Dentro do seu momento de vida, de jornada de profissional, né? E, cara, acho que o mais poderoso que a gente tem, de fato, é contar um pouco da nossa história, porque ela não é uma fórmula mágica, até porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Mas é para que vocês tenham aí esse conhecimento para ver como vocês conseguem colocar dentro dos contextos de vocês, talvez algum insight que possa vir aqui, talvez isso seja o que vai deixar a gente de fato mais feliz, mais orgulhoso, que é contribuir, compartilhar e poder disseminar um pouco do que deu certo e também do que deu errado aqui na nossa trajetória, né? E, cara, acho que essa trajetória, na verdade, ela começa antes de eu estar aqui na eClinic, né? Acho que a Barbie estava nesse momento, mas ali, desde 2018, que o assunto Design System já circulava aqui na eClinic, e sendo bem sincero, né, gente, já circulava em um monte de startup, em um monte de empresa, né? Ele foi um assunto que virou uma buzzword muito fácil, né? Tava na boca de todo mundo, designer correndo atrás para tentar entregar, para saber o que era. As empresas também pressionando, pô, precisa de um design system, né? E a gente entende por quê. De fato, a promessa de um design system toca demais em problemas que a gente enfrenta todos os dias, né? Sobre dedicação de esforço e tempo em coisas que já poderiam estar feitas, sendo reutilizadas, escalabilidade, acessibilidade, enfim, inúmeras decisões para além do básico, quando a gente fala de imprimir uma identidade, uma cultura, um valor, né? E a gente, talvez assim, eu conversei com muita gente que estava aqui, acho que a Barbie vai poder falar um pouco, né? Não se sabe se é devido ao momento da empresa, uma falta de uma abordagem que encaixasse a necessidade e o contexto da empresa, mas o Design System, desde 2018 ali até 2020, ele vinha sendo tratado, falado, mas ele não ganhava corpo que deveria ganhar, né, Barbie? Isso, e eu acho que um dos motivos também é porque a eClinic é uma empresa que já tem, né, que nem o Pedro Alves falou, vai fazer 11 anos, né, o nosso produto, ele é um produto que já existe há bastante anos e a gente estava estruturando uma série de ajustes, né, de ajustes de arquitetura para conseguir
de fato, trabalhar em tecnologias mais atuais, conseguir atuar com design system de verdade, né? Porque antes a gente não teria essas condições quando se tratava do sistema legado, né? Então, nessa etapa ainda estava acontecendo muita coisa de viabilizar essas novas tecnologias para dentro do nosso sistema. Então, acho que ainda não era o momento da gente encarar um desafio desse tamanho, né? Muita coisa acontecendo, e acho que uma das coisas que a gente que eu até aprendi no curso, que acho que está muito relacionado a essa sua fala, Barbas, o design system ele não é uma bala de prata, não adianta a gente vender ele como uma bala de prata, né? Então, tem todo um contexto que a gente tem que analisar antes de falar, cara, vamos implementar um design system, né? Como que a gente pode começar pequeno? Então, tem diversas abordagens para a gente olhar isso, e até uma medida agilista que faz muito parte do DNA do nosso design system, e que veio sendo tomada aqui mais ou menos nessa época, a Barbara pode me corrigir, mas foi a utilização da biblioteca do Material UI, né, como uma biblioteca de componentes, né, o que até a gente vai falar um pouco de alguns impactos que isso trouxe aqui para dentro na construção do que a gente tem hoje, né. Posso passar, Barbara? Você quer fazer um complemento aqui? Perfeito, vamos seguir em frente. Bacana. Aqui, vale ressaltar que nessa época também, a gente tem dois designers, um deles saiu, infelizmente, mas ele ainda está nos nossos corações, por isso que a gente se confunde às vezes, mas que é o Felipe Silva, e o Yuri, que está aqui com a gente até hoje, eles já estavam fazendo um movimento muito massa, que na hora que a gente veio, de fato, conseguindo fazer uma implementação mais robusta, mais consistente do design system, já tinha muita coisa ali sendo, que eles tinham tateado e construído, né? Uma das coisas que eles fizeram aqui foi até um inventário do que a gente tinha nesse sistema, que como o pessoal falou, como a Barbara falou, já tem aí os seus bons anos, né? E aí, acho que a primeira coisa que a gente nota aqui é a inconsistência e a geração de componentes que meio que não, sem nenhuma orientação, né? Tipo, desde a nossa brand color, vamos pegar ali aquele azul como a nossa brand color daqui da Eclinic, olha quantos azuis a gente tem, né? Olha as nossas neutral colors, quantas cores neutras a gente possui aqui, né? Que é bom a gente ter uma boa variedade de tons, né, dessas cores, mas à medida em que a gente vê que elas não têm uma orientação, uma decisão, um acordo do porquê existirem, elas passam a gerar muito mais ruído do que propriamente promover uma solução, né? Enfim, esse foi um trabalho bem legal que já ajudou muito a gente aqui, né? E outra coisa que eles fizeram também, que ajudou demais, foi a implementação de já um Style Guide no Figma para já construir algumas coisas que de fato não refletiam o que estava codado, e a gente aqui na nossa abordagem entende o Design System como aquilo que está no código, né? Mas que também já ajudou bastante a gente a construir algumas interfaces ali, poder testar visualmente como que o nosso Design System poderia se comportar. E aí tem uma questão, a gente fala aqui sobre Design System, está falando sobre código, sobre produto, mas e branding com isso, né? Acho que é uma pergunta que fica aí como se fossem coisas muito desassociadas. Eu acho que o Design System ele tem uma chance aqui de poder trazer um pouco do que branding pode contribuir, né? Quando a gente olhou aquela paleta de cor que estava totalmente desassociada de uma identidade, né? Aqui em branding, na época que eu estava finalizando o curso de Design System, né? E aí uma das coisas que a gente já começou a colocar foi um pouco do conhecimento, né, de tokens, por exemplo, que é uma abordagem que a gente utiliza aqui, lá em marketing mesmo, lá em branding. E foi muito legal que isso começou a já dar um match com o movimento que a galera de produto estava fazendo aqui. Então, quando a gente fez as nossas brand colors, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, a gente já começou a falar, pessoal, qual que é as cores que vocês estão usando aí em produto? Porque aqui nas comunicações a gente está usando essa, está tendo um feedback positivo, pô, a gente está usando essa. Pô, vamos bater a acessibilidade? Começamos a fazer a junção disso, testar essas cores, e aí a gente conseguiu entrar numa paleta aqui muito comum, 90% dela aí é a mesma paleta, né? A gente tem uma mudança ali para o pessoal de marketing, que acho que reflete mais nas questões de call to action, para conversão e tal, mas foi muito legal esse movimento, né, de conseguir construir uma ponte com os designers nessas construções de token e também de princípios de design, né? Aqui foi uma movimentação também que a gente fez ali em branding para olhar para esses princípios de design em branding, em marketing, né?
mas que também ajudou muito no momento que a gente foi dar um match disso para falar dos nossos princípios aqui no Design System. Né? E aí veio a minha entrada aqui para produto em 2021, o ano da loucura, né, Barbie? Fala aí. O ano que todo mundo ficou em casa e tudo mais, né? 2020 já estava lá, foi mais um ano para ficar em casa. E aí aqui a gente veio com essa nova chance, uma nova abordagem para o Design System, agora com uma orientação mais clara sobre o que é o que, né? E quem é quem nessa organização, né? E a primeira coisa que a gente fez, acho que foi um movimento de mapear um pouco das dores e dos gaps. Opa, esse cara aqui era para estar num outro lugar, desculpem, gente. Mas das dores e dos gaps que a gente enfrentou aqui na hora que falava de Design System, né? Acho que um deles, de fato, era a falsa noção do que era um Design System. Tinha, por parte dos devs, né? Era, de fato, para que um Design System você já tem aqui essa biblioteca do Material UI? Para o designer era, mas o Design System não é isso que eu tenho no Figma, né? Esses assuntos que corriam isolados e sem uma estruturação entre pessoas desenvolvedoras e designers, né? O sentimento de frustração que tudo isso gerava, até pelas tentativas anteriores, né? E acho que tinha também duas visões que atrapalhavam muito, que era ferramenta ao invés de conceitos e processos. Acho que foi um sentimento que a gente teve ao fazer uma autoanálise aqui, todo mundo, no início de 2020, que era de 2021, que era, será que a gente está olhando muito para a ferramenta, né? E pouco para conceitualmente como que a gente enxerga os componentes, as bibliotecas, quais são os processos que permeiam tudo isso, né? E acho que o mais crítico era a visão de projeto e não de produto, né? Essa visão que o Design System tem que ter, de ser um produto dentro da casa, que vai retroalimentar o nosso produto e retroalimentar o nosso business, né? E evoluir em conjunto, um evolui junto ao outro, né? Fala aí, Barbie. Eu acho pouco disso que a gente tinha. Com certeza. E eu acho que essas dores, assim, elas estavam divididas, né? Os devs tinham ali suas críticas, as suas queixas e as coisas que não estavam funcionando bem, né? Uma falta de organização muito grande, de às vezes já ter tentado se estruturar como uma biblioteca de componentes reutilizáveis entre os produtos, entre os projetos e não ter obtido sucesso. Então, largando assim aqueles códigos legados e que não conseguiram evoluir junto com o nosso projeto, e também, né, essa parte de alinhamento. Então, o que faz parte do Design System, o que faz parte só do meu projeto, como que a gente organiza isso de um jeito que faz sentido, né? Então, a gente percebia que tinha muita repetição de código e muita desorganização, porque a gente não conseguia ter essa sinergia entre todos os times. Exato, exato. E é muito interessante que a gente está aqui falando de fato de implementação e cultura, e é muito interessante quanto esse aspecto que você falou, né, Bárbara? É sobre comunicação, sobre a cultura da empresa, e às vezes a cultura da empresa e aqui na iClinic, a nossa cultura é tão massa, a gente é tão comunicativo, a gente é tão aberto, tão horizontal, mas quando vai ali para o contexto do design do código, né, ou seja, da parte técnica, nem sempre a gente conseguia transpor essa cultura, e acho que essa é uma das coisas que o Design System, uma gestão de ops ali ajuda muito a acontecer também, né? A gente levar um pouco da nossa cultura também para aquilo que é o nosso contexto de trabalho, nosso contexto mais técnico, né? Com certeza. Boa. E aí, acho que o primeiro passo que a gente fez foi olhar um pouco para... a gente tem aqui um conhecimento, né? Que ele não é uma verdade única, mas ele é um conhecimento, né? E a gente precisa transformar ele aqui do estratégico, ao tático, ao operacional, né? E aí vem uma ideia muito da gente disseminar um pouco desse conhecimento, né? E entender como que a gente ia conseguir atuar dentro do contexto da iClinic. Lembrando lá do nosso primeiro slide, né? É sobre contexto. Não tem como a gente pegar e falar assim, não, eu vou... plug and play, eu vou colocar e acabou, né? E aí, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um raio-x. Né? Se tiver alguém aqui que fez o curso da Meiuca, esse aqui é um template que eles trouxeram, que a gente utilizou e deu muito certo. Eu sei que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás de template, para a gente também não sair usando sem ser criterioso, mas esse deu muito certo, né? Ele ajudou muito a gente a entender,
vamos lá, qual é a cultura da empresa? Então, se a cultura está refletida ali no nosso dia a dia, na hora que a gente está colocando a nossa força de trabalho, a nossa parte técnica para ser executada, como que é a nossa empresa, quais são os produtos que a gente tem, como que a gente enxerga nossos produtos, né? Cada frente aqui a gente enxerga como um produto, né? Pô, a Barbie está em teleconsulta, eu estou em prontuário, como que é que a gente se enxerga? Como produtos distintos ou como frente de um único produto, né? Quem são os stakeholders que estão junto com a gente nessa, que tem o interesse de um design system, um time de ops atuar aqui dentro da eClinic, né? E que entende o valor disso, né? Então, esse scan, esse raio-x que a gente fez foi o primeiro passo, e aqui a gente já olhou muito, tipo, cara, não tem como avançar nesse raio-x sem envolver as pessoas desenvolvedoras, sem envolver as lideranças, sem envolver esses stakeholders, né? E aí, com esses avanços, com essas iniciativas que a gente veio tendo de levar essa conversa com os nossos stakeholders, né? Levar para o time de desenvolvimento, para ver o que eles achavam dessa ideia, né? A gente até chegou muito com um pedido de desculpa, né? Ele falou, gente, eu sei que talvez aí tenha muita gente que já está um pouco ressabiado com esse design system, mas dá uma chance para a gente, vem com a gente, vem fazer parte aqui do time de Ops, e foi aí que a gente começou a formar o nosso comitê de Design Ops. Essa não é a formação atual, é tipo banda, né? Não é a formação atual, mas assim, esse hoje é o nosso comitê. Tem o Beto, que é um designer excepcional, que chegou há não muito tempo na eClinic, já chegou somando demais aqui em Ops, até com uma visão muito de estratégia também. Eu que estou aí desde a formação, o Gustavo, que é o famoso Gusta, aqui da eClinic, é o nosso front-end, tech lead de front-end, né? Que está ajudando muito a gente a conseguir cada vez mais ter uma visão mais acima do muro, né? Aqui em Ops, porque tem decisões que a gente vai esbarrar que de fato precisam de uma liderança técnica ali bem alinhada com a gente. O Rony e a Barbie são fronts excepcionais e que tem uma soft skill que eu acho que é uma das mais importantes para as pessoas desenvolvedoras, que é a comunicação, né? Eles têm um arcabouço de palavras ali tão técnicas e eles têm uma preocupação muito grande de conseguir transpor isso para a gente ao máximo, ensinar e ser paciente e estar junto nessa construção dessa ponte. Então, acho que isso é cultura iClinic, né? Então, isso é muito massa. Ver esse comportamento mesmo deles, acho que reflete demais esse desejo que a gente tem de conseguir transpor a cultura para o design system, para ser refletido ali, né? E aqui eu queria passar um pouco sobre o conceito e a abordagem que vem guiando a gente e que, volto a dizer, ela está sendo sempre reavaliada, sempre posta dentro do nosso contexto, né, Barbs? Hoje mesmo a gente estava na reunião de Ops falando um pouquinho, vamos conceitualmente isso, será que se aplica aqui, né? Hoje o papo foi até bem sobre isso. Fala aí, Barbs. Com certeza, eu acho que a abordagem, né, ela sempre vai estar se reciclando. Toda vez pode ser que surja um novo questionamento, uma nova área de aplicação que a gente fala, mas espera, vamos voltar aqui, isso faz sentido? A gente ajusta, não, a gente transpõe isso. Então é uma coisa bem legal, porque é reciclável, né, as nossas abordagens. Está sempre vivo, é sempre em pauta, sempre em discussão, mas ainda assim são diretrizes que guiam a gente, né? São fundamentos que a gente consegue sempre olhar. Isso é muito legal. Trazendo um pouco da abordagem que a gente escolheu aqui, é muito da metodologia da Meiuca mesmo, né? Então, conceitualmente, o que é esse Design System? É um ecossistema de bibliotecas com componentes codados a partir de semânticas de design e gestão de estilo centralizado. Decupando um pouco isso, ecossistema de biblioteca, gente, a gente conseguir ter uma leitura ideal sobre o que a gente está criando aqui, componentes, documentações, está abastecendo quem nesse jogo, né? O que tem mais prioridade? Como que eu organizo minhas bibliotecas? Como que eu crio um roadmap ali de entrega para elas? Né? Como que eu dou autonomia para que as pessoas consigam nutrir algumas bibliotecas, outras stacks de tecnologia que possam aparecer, né? Então, isso é sobre o ecossistema de bibliotecas. Componentes codados reforça aquilo que a gente falou. Design System é o que está no código, né? O que não está no código está ali apenas como uma documentação, um style guide, uma lib no meu software de design, e isso não reflete Design System. Design System está entregue na ponta como um todo, de design e código.
A semântica de design aqui que a gente traz é muitos acordos que a gente tem, né? Como eu falei ali que o componente ele é a cereja do bolo, a massa do bolo está muito nessa semântica. Peraí, como é que é construído no código? Como que eu transponho aqui no Figma para que a gente consiga ter uma coesão? Qual é o nome que a gente vai dar para isso? Quais são os tokens que eu estou puxando para a construção mais complexa desse cara, né? E a gestão de estilo centralizada, de fato, é a gente conseguir tudo que a gente constrói, utilizar até aquela perspectiva mesmo do Atomic Design, do menor para o maior, para que eu consiga sempre gerenciar os estilos de maneira centralizada, né? Com certeza. E acho que essa etapa, assim, até para mim foi meio que esclarecedor, porque a gente estava tão acostumado com o conceito de design system, é uma folha de estilo que está no Figma e que você tem que se basear naquelas premissas, ou você tem aqueles componentes ali visualmente prontinhos para reutilizar nas páginas, mas eles não refletiam de fato o que era um componente codado, né? E a partir do momento que isso é realidade, as linguagens elas têm que fazer muito mais sentido, né? Então não adianta a documentação estar clara para os designers e tá fácil de usar, só que do ponto de vista de código aquilo não reflete a realidade, né? Então foi um processo bem bacana e na verdade a gente ainda vem fazendo de realmente alinhar essas semânticas entre os componentes. Perfeito. E está sendo muito massa, porque a gente, com isso, gera cada vez mais empatia entre design e tecnologia, né? Aqui, uma das coisas que vem também muito para ajudar nesse contexto é um pouco de uma visão que a gente saiu daquela ideia molecular do Atomic Design para uma mais simples, que é tokens, basic components e components, sendo os tokens aquelas partes mais fundamentais, né? Cores, espaçamentos, enfim, depois eu vou mostrar um pouco mais. Os basic components, aquelas partes mais de componentes mais indivisíveis, ali os botões, os text fields, etc. Os componentes que são compostos por mais de um base component interagindo naquele mesmo contexto, né? Acho que isso ajudou muito a gente ter comunicações um pouco mais fáceis aqui dentro sobre o que é o que, né? A gente não fica, mas isso é uma molécula ou organismo? Peraí, mas qual que é o átomo? A gente conseguiu, acho que, trazer numa linguagem que fica um pouco mais fácil, também dentro da abordagem da Neil, que eu acho que tem ajudado muito a gente ter comunicações mais fluidas. Acho que comunicação é parte essencial para essa construção de ponte entre tecnologia e design que a gente vem falando aqui, né? Lembra daquele exercício que a gente fez lá em branding, né? Um pouquinho sobre construção de princípios de design? Foi muito legal também olhar para eles e olhar aqui para os que a gente construiu no Design System e conseguir fazer um match muito grande entre eles, né? Eu lembro que no começo de 2021, quando a gente olhou ali os nossos princípios que a gente tinha, eles refletiam muito mais algumas boas práticas do que é um design system, do que propriamente um pilar que faça sentido para o nosso contexto, né? Então, a gente trabalha com coisas extremamente complicadas, saúde, né? Tem algumas burocracias que a gente não consegue fugir, foi uma premissa da gente aqui dentro de descomplicar isso, né? Ser confiável, quanto que a gente trabalha com dados sensíveis, quanto que a nossa interface também passa confiança, nosso copy, ser humano, né? O médico está lá cuidando de uma pessoa, são as pessoas cuidando do médico, né? E elegância, que sempre foi um fator ali que ajudou, inclusive, um posicionamento de mercado da eClinic mesmo, de ter uma interface elegante, limpa, que conseguisse organizar as coisas de uma maneira clara e eficiente ali para o nosso usuário. E foi muito legal trazer esse elegante até da própria fala do nosso cliente, né? E aqui um pouco de um dos maiores desafios que a gente tem, mas que ainda aqui é bastante, que é como que a gente organiza a nossa biblioteca. Isso tem sido muito legal, porque tem dado muito mais visibilidade sobre o que a gente está fazendo, o que cada um está fazendo, né, das squads ali nos seus componentes, e isso ajuda muito a gente a mitigar um contexto que eu acho que é muito comum nas empresas cada vez mais, que parece que são várias empresas trabalhando dentro de uma empresa. Tá? Não, é uma empresa só. Como que a gente dá visibilidade? Como que a gente mostra para os nossos pares o que está sendo feito e onde eu alcanço os recursos que eu necessito, né? Então, a gente tem a nossa biblioteca de Design System Core, que é tudo aquilo que é utilizado por todo mundo, por todas as frentes de produto. Os nossos Team Components, que é uma biblioteca que, de fato, eu coloco aqueles componentes que estão atrelados ao meu contexto e têm relevância naquele meu contexto, né? E os Not.js, que são algumas exceções que eu crio pontualmente na minha interface, no meu contexto,
e que ela é utilizada só lá. Eu não preciso documentar ela, como a gente faz com os outros componentes das outras bibliotecas. Eu não preciso nem tratar ela como um componente. O que a gente tem como premissa aqui é apenas a utilização dos nossos tokens para que a gente consiga, para que a gente não perca a nossa nosso gerenciamento de estilo aqui, né, Bárbara? Isso, inclusive, assim, a nossa organização, ela é um grande desafio, né? Porque a gente já vem de um contexto, uma organização bem estipulada, que na verdade que não está ótima e que a gente precisava dar um jeito de compartilhar e conseguir ganhar essa visibilidade entre times. Só que agora você tem que mudar o jeito que todo mundo faz. E todo mundo tem que ver sentido naquilo e participar dessa mudança, né? Então, é realmente um dos maiores desafios, assim, eu acredito, na implementação do Design System. Sim, a gente já conseguiu avançar com muitas dessas bibliotecas, com duas dessas bibliotecas já estão funcionando de alguma maneira, e principalmente na parte de design, né, que está mais fácil, mas que ajuda a gente a também testar essa organização, né? Hoje um pouquinho de como estão organizadas nossas bibliotecas aqui. A gente tem a nossa biblioteca Core, nossa biblioteca de ícones, essa biblioteca que a gente chama de Labs, que de fato é onde os designers podem expressar a criação de componentes sem sujar a nossa biblioteca atual, na hora que a gente for fazer o update de alguns componentes que estão postos ali na nossa camada de core, ou mesmo de team components. A gente tem a nossa biblioteca de ilustrações, são bibliotecas mais de suporte, né, tanto de ilustração quanto de ícone, e a gente criou há pouco tempo essa de team components, onde tem todas as squads lá dentro, né, e a gente consegue, vou fazer uma tabela, eu consigo olhar lá, já teve alguém aqui que fez, deixa eu olhar se a tabela responde ao meu contexto, será que a gente consegue evoluir ela? Então, isso ajuda muito com que a gente atinja, acho que um dos maiores objetivos de ter um design system, que é a reutilização e não a recriação de componentes, né? Que envolve perder dinheiro, perder esforço, perder tempo, né? Acho que esse é um dos desafios que a gente está se aventurando aqui, que tem dado muito certo, né? Como eu falei, estamos compartilhando histórias, estou falando aqui da parte que tem dado certo um pouco, que é essa parte de biblioteca, né? E aqui, um pouco sobre engajamento e visibilidade. A gente fez logo ali no início, fizemos um concurso envolvendo a empresa toda para batizar o Design System, né? O nome escolhido foi o Axion. Fizemos uma marca própria para ele, né? Uma identidade visual própria que é aplicada em tudo que a gente faz do Axion. E a gente, desde então, tem assumido esse nome, e aqui eu vou mostrar um pouco disso do Axion na prática, né? Como que tem sido algumas das entregas dele. Esses são nossos tokens. A gente teve até uma premissa aqui, desde o início, de ser bastante minimalista nos nossos tokens, né? Então, a gente fala de bordas, espaçamentos, opacidades, cores, tipografia, né? Quais são os line heights, os font sizes que a gente utiliza, e grid, enfim, diversas coisas que estão feitas aqui que compõem os nossos tokens e que já estão implementados, né, Barbie? Desses aí estão no código, show, beleza, né? Sim, e como eles são, tipo, a base da construção de todos os outros componentes, foi bem legal porque a gente teve a oportunidade de usar o Fio, que é uma ferramenta que permite que, ao invés da gente ter que codar para cada tipo de sistema, né, em uma linguagem diferente, o Fio, ele simplesmente ele consome uma definição global, né, uma verdade única, e emite, né, e transporta isso para vários arquivos que são compatíveis em várias plataformas de desenvolvimento. E para os desafios que a gente vem enfrentando, né, de novas empresas com stacks de tecnologia diferente, ou outras bibliotecas que a gente vai precisar construir, essa ferramenta já tem ajudado e vai ajudar cada vez mais, né, Bernardo? Muito, com certeza. Esse aqui é um pouco dos nossos basic components, né? São os nossos componentes mais básicos, e que dão ali o ensejo para a construção de coisas mais complexas. Muito aqui do que a gente entregou, até coloquei aqui um pouco, depois eu até vou falar desse área, acho que tem aqui um case de orgulho para a gente sobre descentralização de governança e autonomia de time. E aqui um pouco do handoff que a gente faz, né? Então, um pouco quando a gente cria um basic component, ou mesmo um component mais complexo, né? Como que eu faço esse handoff, né?
pro meu dev? Quais são as diretrizes que eu estou usando para construir ele? Né? Então, aqui eu peguei um exemplo onde a gente dá uma evidência aos tokens de espaçamento, a gente transpõe eles ali em typography, icon, por exemplo, o button que já utiliza ali um base component, shape, spacing, shadow, enfim. Com isso, a gente facilita muito a nossa comunicação e também a hora que a gente for fazer uma revisão ali para ver se tudo ficou dentro dos conformes, a gente consegue, com um olhar rápido, ver se a gente passou as diretrizes certas, se o dev, se a pessoa desenvolvedora pegou e não deixou passar nada ali no meio de tanta coisa, né, de tanto comportamento que ele tem ali, responsabilidade no componente, né? E aqui um pouco do que a gente faz de documentação, que é um processo que a gente vem trabalhando muito aqui, né? Falando sobre documentação, até há um ano atrás a gente não tinha documentação. Acho que o best designer aqui de Ops é um dos caras que mais apertou esse cara, falando, mano, peraí, vou ajudar em documentação. Já trouxe algumas coisas, estamos utilizando, está sendo bem legal. E aqui um pouco também da documentação que a gente faz a nível de código, né, Bárbara? Acho que eu posso comentar um pouquinho mais. Hoje a gente utiliza a ferramenta Storybook para a gente conseguir documentar, né, todos os componentes que a gente tem prontos no Axion, e é legal porque a gente consegue gerar uma documentação viva, né, então quem acessa essa URL que é publicada no Chromatic do Storybook consegue ver todos os componentes disponíveis, testar as variantes, ver no código como que eu faço para criar uma variante daquela, quais são as propriedades que são aceitas, quais são os comportamentos que ele tem, e além disso, é bem legal, porque a gente colocou também, né, uma validação de acessibilidade, que a gente valida principalmente os atributos do área, né, que está ali naquele cantinho ali esquerdo. E isso garante que, sim, não vai ser lançado um componente que não passa nos requisitos de acessibilidade. Não faz sentido. Então, volta, corrige isso, ajusta o que for necessário para que esse componente seja acessível. Isso é Perfeito. Perfeito. E aqui é muito interessante o quanto que reflete aquilo que a gente estava falando, né? Um pouco da semântica, como que está lá. Então, quer dizer que o disable do icon button, ele é um booleano. Pô, eu vou colocar um booleano aqui no Figma também, porque vai ficar mais próximo ali do que o dev vai encontrar na hora de colocar esse componente, né? É bem legal também fazer esses ajustes e poder refletir cada vez mais a realidade de um e do outro de uma maneira mais afinada, né, Bárbara? Com certeza, esse do disable é um exemplo muito bom, né? Porque talvez para design pudesse ser um estado, um botão estado desabilitado. Mas se esse componente ele tem um booleano que trabalha justamente isso, né? Porque ele está desabilitado esperando alguma coisa acontecer, ou porque alguma coisa não aconteceu ainda. Isso sempre é uma validação booleana, né? Então, o design ajustou a nomenclatura para que a gente pudesse falar exatamente na mesma língua. Perfeito. E aqui, trazendo um pouco sobre esse contexto, né, de utilização, ter um design system proprietário, mas utilizar ali uma biblioteca dando suporte, né? Eu não, vou falar um pouco porque eu acredito que é a realidade de muita gente que vem implementando um design system numa empresa, mas que já tomou essa medida de ter uma biblioteca dando apoio, né? Então, assim, de fato, a gente ganha muito em acessibilidade e comportamento dos componentes que já estão mais ali previstos e ajuda a gente a não perder nada de vista, né? Um time de OPS gerenciando a criação e customização desses componentes vai garantir a escalabilidade e a orientação dessas bibliotecas, né? Só ter uma lib ali de componente não vai fazer verão, né? O que você precisa é de gerenciamento acima de tudo, né? E a gente vive num cenário que só tende a crescer com a absorção de novas empresas e tudo mais. Ter um design system vai garantir essa organização, essa comunicação entre design e tecnologia, né? Além da gente conseguir, de fato, ajustar as necessidades do público e contexto que a gente tem, né? Não é porque eu tenho uma lib ali pronta para eu usar que vai refletir necessidades muito contextuais que eu tenho aqui do meu público, do contexto dele, das dores dele, que eu preciso ter previstos ali na hora de pensar uma solução para ele, né, Bárbara? Com certeza. E eu acho que também, em termos de ponto de vista prático, né, para um front, a gente nunca, nenhuma empresa vai querer usar o MIUI puro, né? Então, sempre vai ter uma impressão de identidade nos componentes, e quando não existe um design system, você precisa replicar esse código N vezes, dependendo do contexto que você está aplicando, e isso dificulta muito a manutenção, né? E
cria várias duplicatas de código. Então, acho que, do ponto de vista também de performance, ajuda muito a gente trabalhar com o nosso design system. Boa, perfeito, perfeito. Aqui um pouquinho de números, gente, né? Hoje nós estamos com 7 categorias de token, né? A gente tenta passar muito menos decisões nos tokens e muito mais dessas decisões no component. Isso garante que a gente tenha tokens enxutos, né? Eu acho que isso é bem legal. Isso foi uma premissa traçada muito aqui dentro. 32 components e 17 ainda que já estão ali na esteira para revisão, desde que a gente tenha ali essas novas diretrizes aí traçando, né? E aqui falando um pouco de cultura, gente, o Beto, acho que ele trouxe uma das coisas mais legais aí, que foi traçar um OKR aqui dentro pra gente. E uma das coisas que foi muito legal desse OKR foi o Action Talks, que são papos que a gente tem quinzenalmente com todas as squads para ver como é que está sendo o uso do Action, a criação de novos componentes, dúvidas, dores, tudo que a gente pode trazer para ajudar a fortalecer nossa cultura, né? E até para a gente também reforçar o comparecimento a umas cerimônias que são importantes tanto para fronts quanto para designers, né? Fala aí, Bart, tem sido legal esse movimento. Sim, e também a gente do front, né, como o Pedro Alves contou um pouco antes, a gente tem os encontros de capítulo e é bem legal que a gente aproveita, né, esse espaço para contar as novidades, colher as dores, ver como que está sendo também a implementação do Design System. Então, a gente consegue coletar esses feedbacks, tanto do Action Talks, quanto também aproveitar um espaço de divulgação, né, do Front Talks. Perfeito, perfeito. Gente, vou trazer aqui, a gente está caminhando para o final. Não sei como que a gente está de tempo aí, mas já estamos finalmente. Se precisar, pode me cortar, fique à vontade, gente. Mas, falando um pouco de quanto que consciência gera autonomia, né? Estou trazendo aqui o caso da Eli e do Nailton, que são a Eli Designer, o Nailton Front, da squad de B2B aqui. Eles pegaram um componente que eles poderiam ter, estava tendo dissonância entre o que estava no design versus o que estava no código. Eles pegaram, fizeram a revisão desse cara e já alçaram ele para a camada de core com total autonomia. Acho que esse é o que a gente mais vem buscando no momento, é poder trazer mais dessa movimentação autônoma nos times e nos profissionais aqui dentro. Fala aí, Bart. Não, com certeza, foi muito importante a gente conseguir usar esses exemplos também para estruturar os nossos processos, né? Então, Nailton e a Eli tomaram a iniciativa de fazer isso acontecer. Tá, o que a gente pode aprender com isso? Como que a gente pode deixar esse processo mais redondo? Como que a gente consegue botar isso para rodar cada vez melhor e dando mais autonomia e poder para cada um dos times, né? Abastecendo todo mundo aí, né? Muito Sim. Legal. Falando um pouquinho do que o futuro reserva para a gente vem de um cenário com alta rotatividade de profissionais, acho que isso não é nem da clínica que eu estou falando, mas de geral, né? A gente está vendo isso muito no mercado aí. Ter um design system vai ser fundamental para a gente ter consistência, escalabilidade e sustentabilidade dos produtos digitais, para que a gente não gere novas bagunças e sem novas organizações. Né? Aumentar a rentabilização do nosso produto, poupando tempo e esforço das squads, em vez de ficarem reinventando a roda, né? A gente trocar mais e promover mais troca com as pessoas que estão ali, de fato, usando nosso software, né? Com os clientes, né? E também com as pessoas aqui dentro, né? Eu fico menos focado ali propriamente na criação de um componente ou numa linha de código e mais trocando ideia com o meu dev, trocando ideia com o meu cliente, né? Aqui um pouco dos desafios que a gente enfrenta, de fato, essa manutenção de cultura, né, e disseminar essa abordagem. Afinal, vem muitas pessoas chegando, então pensar uma estratégia de onboarding é super necessário. Novas linguagens de tecnologia que vêm à medida que novas empresas chegam também, então o design system está preparado para isso, é essencial. E essa estruturação de biblioteca no código para refletir essa abordagem que a gente vem falando aqui e que está em constante evolução sempre, né, gente? Dei uma corridinha aqui, vocês me desculpam mais pelo tempo. Esse aqui é o LinkedIn meu e da Barbie, né? Chega lá para trocar uma ideia. A cliente está sempre precisando de designer, de front, de gente boa e de boa gente. Então, fala lá com a gente. A Eli, a designer que está aqui, eu trouxe daquele exemplo lá, a gente se conheceu aqui no CDC. Então, troquem ideia com a gente, chega no LinkedIn, vamos bater um papo. E compartilhar a história, que eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas aí que a gente pode fazer. Muito obrigada pela sua participação.
E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo!